Quando tudo sai do controle, o que o caos revela sobre quem você é? Eu sou Ana Júlia Agostinho e esse é o Depois do Caos. Um podcast sobre como a forma que a gente age diante dos desafios mostra realmente quem somos e quem podemos nos tornar. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já é aqui de casa, tô feliz em ver você aqui novamente. Você já passou por algum tipo de assédio? Qualquer que seja. 21,4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. A gente tá falando que são 4 em cada 10 mulheres. É muita coisa. É muita coisa. É o maior índice da história da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. E o estudo também mostra que 9 em cada 10 desses assédios são realizados na frente de terceiros conhecidos da mulher, ou seja, familiares, amigos, amigas. Teve um recorde de feminicídio, 1.470 casos, resultando uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. E também, a maioria dos casos acontece dentro de casa e por pessoas conhecidas. Isso é assustador, né? Pesado. E se a gente pensa no caos que é o feminicídio e que a gente vive atualmente nesse momento, os assédios que a gente enfrenta é algo muito maior do que a gente. Quando a gente olha, a gente vê esse tipo de crime e quando a gente conversa com amigas, a gente vê que grande maioria, se não todas, já passaram por algum tipo de assédio. E o assédio é sim o primeiro passo para algo pior. Porque aqui eu não tô falando só sobre a violência física, o feminicídio em si. Eu tô falando do assédio moral, do assédio sexual. Eu tenho certeza que você do outro lado já passou por situações assim, infelizmente. E eu lamento por você, lamento por mim. E se você é um ouvinte homem que tá aí do outro lado, muito provavelmente sua mãe, sua irmã, alguma amiga sua próxima, a sua filha, já passou por algum tipo desse assédio. Antes de eu começar a trabalhar dentro da área de estratégia, olhando muito para pesquisa, eu trabalhei em editoras de revista e também em televisão. E meu sonho era ser repórter de vídeo. Eu fiz alguns testes, eu fui numa fono maravilhosa, que era até minha professora também na faculdade, ela me arranjou alguns testes incríveis para eu fazer e eu fiz. E teve um dia que ela conseguiu uma reunião com o cara responsável em uma das maiores emissoras de TV do Brasil por selecionar os repórteres, né? Eu tava muito feliz, eu tava nervosa, obviamente, mas eu tava muito feliz com essa possibilidade que ela tinha conseguido pra mim. E eu tava lá, preparadíssima pra conversar com ele. No começo ele foi super gentil, perguntou sobre a faculdade, livros que eu gostava de ler, filmes que eu gostava também, super tranquilo. E aí quando a gente começou de fato a falar sobre a posição de repórter dentro da emissora, ele começou a me perguntar: o que você tá disposta a fazer? E eu, na hora, na lata, já falei: tô disposta a mudar. Eu sabia como era difícil começar a ser repórter de vídeo logo numa capital, então eu falei: pra onde quer que você me mande, pra qualquer estado, tô dentro. Interior, tô dentro. Então, pode contar comigo, o que quer que seja, o horário que seja também, se for de madrugada, então eu tô disposta a isso. Ele ouviu, falou: e o que mais? Continuei, eu falei: valor não é uma questão, então salário, não precisa se preocupar, eu tenho um dinheiro guardado, então é algo que se precisar me mudar de cidade, de estado, eu tô disposta a ganhar bem menos do que eu ganhava no momento, e que não era muito, confesso, mas deixei muito claro isso pra ele. Benefícios também não precisaria ter, que às vezes, né, CLT tem benefício de vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Falei: não precisa se preocupar com isso. E ele falou: e o que mais? Nessa hora, quando ele falou essa segunda vez, eu senti, e talvez na primeira já tivesse, e eu não tinha sentido, eu senti o que ele queria dizer. E aí eu falei: nada mais além disso. Ele falou: bom, se você não tá disposta a nada mais além disso, acho que vai ser muito difícil pra você conseguir ser repórter aqui na emissora. É uma emissora que todo mundo quer trabalhar, existe muita mulher que já tá na frente do vídeo, então com esses diferenciais que você trouxe, vai ser difícil você conseguir chegar aonde você quer no seu sonho. E nessa hora, e fica até difícil de engolir, de falar, só de lembrar da sensação, ó, que loucura. Nessa hora eu gelei, eu fiquei com muito medo. Eu agradeci o tempo dele, eu me calei assim, eu fiquei gelada, não conseguia falar. Na época eu tinha 18 anos. E
sabe, eu me tremia por dentro, assim. Levantei e agradeci o tempo dele sair. Eu chorei muito depois disso, muito. Nossa, tive outras entrevistas também em outras cidades e as que tiveram homem me entrevistando, eu não tô generalizando, mas o que aconteceu comigo, da minha experiência, os que tiveram homem me entrevistando sempre foi pra esse caminho. O que eu estava disposta a fazer, até onde eu estava disposta a ir e nada relacionado ao âmbito profissional. Eu fiquei arrasada, foi ver meu sonho, o caos do meu sonho, do que eu mais queria na minha vida, naquele momento, profissionalmente falando, se desmoronando. E eu vendo e passando por tipos de assédio que eu não tinha passado até então, daquela forma, daquele jeito. Só que, na época, eu lembro que eu fiquei muito chateada de não conseguir fazer nada, de só sair de cada uma das entrevistas e chorar. Só que olhando em retrocesso, e anos depois, quase 20 anos depois, eu tô com 36, então quase 20 anos depois, eu vejo que não tinha como ser diferente. Eu não tinha nenhuma ferramenta pra fazer algo diferente, senão me calar, sentir o medo que eu senti e sair pra me proteger. Nós, mulheres, quando a gente se sente sozinha nesse lugar, e foi o que eu senti lá atrás, eu não sabia com quem compartilhar, com quem falar. Eu queria falar o que eu tinha passado, mas eu não sabia. Não sabia quem já tinha passado por aquilo, quem não tinha passado por aquilo na época. E eu guardei pra mim por muito tempo, porque de uma certa forma completamente errônea, eu me culpava por ter passado por aquilo. Eu me culpei por ser vítima de situações. Olha que loucura. Como se a culpa fosse minha e não do assediador do outro lado da mesa. Mas o que eu aprendi, quando a gente tá falando de um caos como esse, que é um caos que a gente tá falando que tem uma raiz global, não é só aqui no Brasil. Os dados, sim, são os mais assustadores aqui no Brasil, quando a gente compara com muitos outros países. É assustador. Mas é uma raiz global que todas nós sentimos na pele. E esse é o momento da gente se unir. Porque quando eu me sinto sozinha lá atrás, eu não sabia com quem me unir, com quem que eu poderia falar, com quem que eu poderia trocar. Até porque quando a gente se junta, minhas irmãs, nada para a gente, nada. Quando cada uma de nós vive um caos por conta do que sofreu, de algum assédio, qualquer que seja, e a gente compartilha, e a gente fala, a sua voz é coragem para outra se levantar, compartilhar, se identificar. Por isso que ter uma rede de apoio para nos ajudar a superar, a seguir em frente, é fundamental. E aqui, eu não tô falando só de amigos, amigas, é sim também extremamente importante, familiares, mas também muitas vezes de apoio médico, de auxílio. Então eu quero combinar aqui com você. Nesse dia 5 de março de 2026, a poucos dias do Dia da Mulher, que é dia 8, e aqui, o que eu quero combinar com você, esse pacto, eu não tô falando de sororidade, tá? Eu não tô falando de ser amiga de todas as mulheres que passam na nossa frente. Eu tô falando da gente combinar, de não deixar passar em branco atitudes de assédio que passam na nossa frente. E eu não tô falando da gente sair brigando com um desconhecido, xingando o povo na rua quando a gente vê um homem olhando pra uma menina de uma forma completamente péssima. Não tô falando disso. Mas a gente olhar pra nossa própria rede de relacionamento, começar pela gente. E se a gente, eu tô te colocando aqui no mesmo balaio que eu também, tomando essa liberdade, você me fala se tudo bem, se faz sentido pra você também. Acredita, sim, no mundo mais justo, que é possível sim a gente ter um mundo mais justo, a gente pode começar a cobrar daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que a gente tem intimidade, daqueles que a gente conversa, porque assim a gente consegue começar, pelo menos, a fazer diferença no nosso círculo. E se você é um homem que tá ouvindo esse episódio, e aqui eu me refiro mais às mulheres, principalmente porque, inclusive, minhas irmãs, descobri que 80% das ouvintes são mulheres. Então, por isso que acabo, direcionando muito mais para as mulheres minha fala. Mas se você é um homem, você tá aqui, você ouviu até aqui esse episódio, você também pode fazer isso, você também pode estar com a gente nesse mesmo pacto, entendeu? De novo, não é sobre a gente ser agressivo ou a gente se colocar em algum tipo de risco, mas é sobre conversar com colegas, com conhecidos, com amigos e até amigas e questionar, assim, algumas atitudes que eles podem ter na nossa frente. Se alguém falar algo grosseiro, objetificar alguma mulher ou justificar um olhar invasivo, sabe? Ai, se é bonita pra ser olhado. Ou é só um elogio. E a gente vê claramente que a pessoa não se sentiu elogiada, se sentiu violentada. A gente pode sim apontar e falar. Por quê? Porque é alguém do nosso círculo de amizade. E é nesse lugar que a gente vai começar a mudar ao nosso redor. É passinhos de formiguinha sim. Porque senão a gente olha de uma forma tão macro o caos
que é o que a gente vive quando a gente tá falando de assédio contra a mulher, é algo muito maior que a gente. A gente fala, gente, por onde eu começo? Com essas atrocidades que eu leio na notícia. Por onde eu começo? E eu tava pensando, eu posso começar aqui, com essa pessoa do meu lado, que é meu amigo, que é meu primo, que é meu conhecido, e que falou algo objetificando a mulher. E que olhou de uma forma invasiva, que eu vi que a pessoa se sentiu incomodada. Isso eu posso falar. Eu posso... Ou, não é legal isso. E contar. E mostrar. Porque é desse lugar que a gente vai começar a mudar tudo. A gente tem o poder de fazer sim a pessoa refletir. A partir desse momento, ela vai tomar a atitude que ela quiser. Óbvio, a gente não é responsável por isso. Mas a gente pode sim apontar. Decidir também se a gente vai querer que aquela pessoa continue no nosso círculo. Porque imagina como seria se a gente visse alguém olhando para uma mulher de uma forma objetificando, e ao invés de calar, falar, você acha que isso é normal? Você ia gostar que alguém olhasse assim, elogiasse assim a sua mãe, a sua irmã, a sua filha, a sua prima, a sua melhor amiga? Porque a cada assédio que uma mulher sofre é como se fosse uma fratura na alma que a gente sente. E é muito doido, porque apesar do assédio ser uma outra pessoa que faz com a gente, e aqui eu tô falando que eu sofri um assédio verbal, né? Não chegaram a me encostar, não chegaram a tentar, não chegaram a concluir algo comigo. E isso já é uma fratura, imagina além, só de pensar dá vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo o que outras mulheres sofreram, porque é uma fratura na alma, é muito sério, deixa marca. E eu, falando aqui com você, e eu sei que você também, não quer que as gerações futuras passem por isso, que as crianças que a gente vê agora de 1, 2, 3 anos, que as adolescentes estão crescendo, a gente não quer que as gerações próximas passem por isso. Eu acho que todos nós queremos e merecemos um mundo onde as mulheres possam andar na rua. E aqui, eu sei que tem muitos lugares no mundo que de fato é assim. Mas olhando para o Brasil, que é onde a gente mora, se você não mora no Brasil, me conta também como é aí, nesse país que você mora. Mas eu acho que todas as mulheres merecem poder caminhar nas ruas sem medo de serem olhadas como se elas fossem um pedaço de carne, de serem objetificadas, desrespeitadas ou violentadas de qualquer forma. Eu acredito que a mudança começa na forma como a gente olha para as outras pessoas e como a gente reage diante de atitudes desrespeitosas. Porque se a gente fizer a nossa parte desse lugar, pelo menos ao nosso redor, as coisas vão começar a mudar. E com a proximidade do dia 8 de março, eu acho muito importante a gente lembrar de como tudo isso começou. Em 1900, com poucas mulheres se unindo para lutar contra jornadas de trabalho exaustivas, salários muito menores do que dos homens, situações precárias no trabalho, assédio moral. E depois de alguns anos, foi em 1910, onde a Clara Zetkin propôs a criação do Dia Internacional da Mulher. Mas saibam que só foi em 1975, poucos anos atrás, tá? Que a ONU realmente oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Isso mostra como esse caminho que a gente está percorrendo é muito antigo. E com certeza muito antes de 1900 também. A gente sabe disso. Mas quando a gente está falando especificamente do dia 8 de março, foi assim que nasceu essa história. E isso mostra como o caminho é intenso. É longo. É muito longo. Mas a gente juntas consegue percorrer isso e continuar o caminho que elas começaram lá em 1900. Seguindo juntas, se fortalecendo. E por isso que eu falei que não é sobre sororidade, não é sobre ser amiga de todo mundo, mas é saber sim que a mulher ali, independente se você conhece, se não conhece, se vai com a cara, não vai com a cara, ela já passou por essa mesma situação. E nesse lugar, a gente tá olhando pro mesmo objetivo, que é pra ninguém mais passar por esse tipo de história, por esse tipo de cena, por esse tipo de agressão. Eu espero que esse episódio, apesar de muito tenso, eu fui sentindo várias coisas no meu corpo, porque é um assunto muito sério, muito que causa nojo, que causa raiva. E eu sei, mas eu espero que esse episódio tenha trazido um lugar de união, de superação. Enfrentar o que a gente enfrenta não é fácil, mas ninguém solta a mão de ninguém. E a gente começando a mudar. No nosso círculo a gente consegue aos poucos ir ampliando e ampliando. Seguimos. Peço que se tiver algo que você queira compartilhar, falar sobre essa temática, como caiu pra você, ou quiser compartilhar alguma experiência, eu tô aqui todo ouvidos. O Depois do Caos cresce e fica mais forte quando vira conversa, e você faz parte disso.
Muito obrigada por ter escutado até o final e até a próxima quinta-feira.